Olá e bem-vindos. Já alguma vez sentiram que podiam dar mais, mas há ali qualquer coisa a travar? Pois bem, hoje vamos entrar na cabeça de um dos homens mais resilientes do planeta, David Goggins, e desvendar os segredos do seu livro Can't Hurt Me, para percebermos como é que podemos, finalmente, libertar o nosso verdadeiro potencial. Ok, vamos diretos ao assunto. Segundo David Goggins, a maior parte das pessoas vive a usar apenas 40% da sua capacidade. 40%. Parem um segundo para pensar nisto. Quer dizer que há uns gigantescos 60% de potencial por explorar. Uma reserva de força à nossa espera. E esta é a pergunta que está no centro de tudo. Pensem bem nisto. E se estivermos a viver apenas uma pequena fração da vida que poderíamos ter? Confortavelmente instalados, muito abaixo do nosso verdadeiro limite. Assustador, não é? Mas atenção, esta não é uma história para nos sentirmos mal. Pelo contrário. É uma história de descoberta. A jornada de David Goggins é a prova viva de que é possível ir buscar essa reserva de poder. E é exatamente essa história que vamos descobrir hoje. Para percebermos como é que Goggins foi capaz de chegar tão longe, temos primeiro de ver o quão fundo é que ele começou. O ponto de partida dele não foi o zero, foi um autêntico abismo. A vida dele, desde os 6 anos, foi um turbilhão de violência, pobreza, dificuldades na escola, racismo. Não era um problema de cada vez, eram desafios constantes a acumular uns em cima dos outros, criando um ambiente de puro desespero que teria esmagado a maior parte das pessoas. Mas foi no meio deste caos que Goggins tomou uma decisão. Parou de ser uma vítima das circunstâncias. Foi o momento em que ele agarrou com unhas e dentes as rédeas da sua própria vida. E esta ideia, tão simples mas tão poderosa, tornou-se o seu mantra. A responsabilidade pessoal. Foi essa a chave que lhe permitiu começar a reescrever a sua história. O ponto de viragem foi mesmo esse, perceber que o poder de mudar estava, e sempre esteve, nas suas mãos. E o catalisador foi este momento, em frente ao espelho, sem filtros, sem desculpas. Ele olhou para si e viu a verdade nua e crua. Foi a primeira vez que ele se confrontou, de forma brutalmente honesta, com a pessoa em que se tinha tornado. E a partir desta honestidade, ele criou um método, um sistema prático. O espelho da responsabilidade não era sobre sonhar, era sobre fazer. Era sobre partir o impossível em pequenos passos, em post-its, e atacar um de cada vez. Era uma guerra diária contra a sua própria mediocridade. Com esta nova atitude, Goggins atirou-se de cabeça ao seu maior desafio, tornar-se um Navy SEAL, e foi durante esta provação que ele desenvolveu as suas ferramentas mentais mais importantes. E reparem bem neste contraste. De um lado, a vida que ele tinha, um emprego sem saída, com um excesso de peso. Do outro, um objetivo que parecia, francamente, ridículo. Perder quase 50 quilos e enfrentar um dos treinos militares mais brutais do planeta. Pensem só na força mental que isto exige. A maioria não aguenta a Hell Week uma única vez. Ele passou por ela, lesionou-se, recuperou e voltou para fazer tudo de novo. 2 vezes. A perseverança dele era de outro nível. E como é que ele conseguiu? Com isto, a mente calejada. Para ele é uma armadura. Cada vez que superava a dor, cada vez que ia mais além, ele estava a adicionar uma nova camada de calo à sua mente. E assim, nos piores momentos, em vez de pensar na dor do presente, ele ia buscar a memória de todas as vezes que já tinha vencido o impossível. E depois há esta tática, roubar almas. Isto é pura guerra psicológica. Quando todos à sua volta esperavam que ele desistisse, que ele quebrasse, ele fazia o oposto. Sorria, cantarolava. Com isso, ele não só se fortalecia a si próprio, como quebrava a moral de quem o tentava derrubar. Ele tomava o controle mental da situação. Mas será que esta mentalidade de ferro funciona fora do exército? A resposta é sim. Goggins aplicou estes mesmos princípios à vida civil para alcançar feitos de resistência que parecem sobre-humanos. Depois dos SEALs, ele não parou. Arranjou uma nova missão: ajudar as famílias dos seus camaradas. E fiel a si mesmo, não começou com uma corrida de 5 km. Não, ele inscreveu-se numa ultramaratona de 160 km com apenas alguns dias para se preparar. Uma loucura. E foi aqui que a regra dos 40% se tornou real. Durante essa corrida, o corpo dele colapsou. Insuficiência renal, fraturas de stress nas pernas. A mente dele, o corpo dele, tudo gritava para ele parar. Mas ele sabia. Sabia que quando a nossa mente diz chega, na verdade só usamos 40% do que temos. E ele foi buscar os outros 60% para chegar ao fim. E os resultados, bem, falam por si. Várias ultramaratonas, um recorde mundial de flexões e agora a parte mais inacreditável,
Anos mais tarde, Goggins descobriu que fez tudo isto com um buraco no coração a funcionar com uma capacidade muito reduzida. A mente dele estava a compensar o que o corpo, fisicamente, não conseguia dar. Então, a história é incrível, sem dúvida. Mas como é que isto se aplica a nós no nosso dia-a-dia? É isso que vamos ver agora. Como é que podemos começar a desbloquear os nossos 60%? No fundo, resume-se a isto. A batalha mais importante é sempre travada dentro da nossa cabeça. Goggins provou que se conseguirmos dominar essa conversa interna, esse diálogo que temos connosco, podemos dominar a nossa vida. Mas há aqui uma lição final, e é muito importante. A força bruta, por si só, não chega. Goggins percebeu que a sua motivação inicial vinha de um lugar escuro, de dor. A verdadeira mestria só apareceu quando ele aprendeu a equilibrar a intensidade com a recuperação e a encontrar um propósito maior do que apenas fugir do seu passado. E isto deixa-nos com um plano de ação. O pote de bolachas é a tal mente calejada, uma reserva mental das nossas vitórias. Sair da zona de conforto todos os dias cria resiliência. E, acima de tudo, perceber o nosso porquê dá-nos um combustível que nunca mais acaba. Portanto, a ideia central é esta. A mudança real começa de dentro para fora. É a forma como falamos connosco, a honestidade com que enfrentamos as nossas falhas, é isso que, no fim de contas, define os nossos limites, ou a falta deles. E terminamos com este desafio. A história de Goggins não é sobre tornar-nos sobre-humanos, é sobre questionarmos os limites que nós próprios aceitamos como verdadeiros. Da próxima vez que a mente disser que não dá mais, que é o fim da linha, fica a pergunta: e se eu só estiver nos 40%?